Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E o tema de hoje é bíface. Eu vou falar aqui como que surgiu o bíface. Um bíface é um instrumento lítico pré-histórico que caracteriza, sobretudo, o período Acheulense. Embora tenha uma cronologia muito mais longa, tendo-se também datado no Paleolítico Médio e ainda com posterioridade, o seu nome vem de que o modelo arquetípico seria uma peça de talhe. Aí você me pergunta, o Franklin, mas talhe, o que significa a palavra talhe? Pois eu vou sanar a sua dúvida agora. A palavra talhe é um porte e configuração física. Tronco do corpo humano, torso. Então, a palavra talhe pode ser entendida como porte e configuração física, ou seja, tronco do corpo humano. É tipo um tronco do corpo humano, tá? Esse é o significado de talhe. Geralmente bifacial. A morfologia é amendoada e tendente à simetria. Segundo um eixo longitudinal e segundo um plano de esmagamento, os bífaces mais comum têm a base arredondada e terminam em ponta. Depois vocês pesquisam, tá, gente? Porque eu não estou com a imagem aqui. Depois vocês pesquisam a foto, né? A imagem do bíface. É só você ir no Google e escrever lá, bíface. Aí vai aparecer a imagem, tá bom? Aí fica melhor para vocês saberem, né? Porque como é algo antigo, né? Foi do período do Paleolítico Médio. Então, se foi do período do Paleolítico Médio, então a gente não estava nascido para ver, né? Então, só o Google Imagem para mostrar para nós aquilo que, né, é antigo. Os bífaces foram as primeiras ferramentas pré-históricas. Pessoal, os bífaces foram as primeiras ferramentas pré-histórica. Não é da história, pré-histórica. Ou seja, o período que vem antes da história. Porque o que vem antes da história é a pré. A história começou com a pré-história e depois passou a se chamar história, né? Que, se eu não me engano, a história só começa a partir do momento em que a partir do momento que surge a escrita é que dá início à história. A história só dá início quando teve o surgimento da escrita, se eu não me engano, tá? E assim, então no caso a pré-história, então a gente tem que entender, não, pré-história, então não faz parte da história, foi algo da pré-história, anterior à história, foi um período assim que antecedente à história, antes da história surgiu o bíface. O bíface surgiu foi na pré-história. Não entendeu, pessoal? É facinho para entender, né? Vamos lá. Reconhecidas como tais. Em 1800 aparece a primeira representação de um bíface numa publicação inglesa de John Gente, eu não sei falar inglês, tá? Eu sempre falo aqui no meu canal que eu não sei falar inglês. Eu sou de humanas, tá? É claro que eu preciso ter um conhecimento pelo menos do básico, mas eu não sei falar. Mas eu vou tentar, vou tentar e vocês sabem vocês sabem de quem eu tô falando. Olha, o nome do cara é um nome inglês, tá? Ele, né, tem um nome meio John Freire, tá? Eu não sei se eu falei certo. Se eu falei errado, vocês me perdoam. John Freire, onde eu parei? John Freire, na publicação dele
que aparece a primeira representação do bíface. Até então era-lhes atribuída uma origem natural e supersticiosa. Eram chamadas de pedras do raio, entre aspas, tá, gente? Eram chamadas pedras do raio porque a tradição popular sustinha serem formadas no interior da Terra. Ao cair um raio no interior da Terra, e que depois saíam à superfície. De fato, ainda são usadas em certas regiões rurais como amuletos contra as tormentas. E a palavra bíface foi utilizada pela primeira vez em 1920 pelo antiquário francês André Vaison de Pradines, convivendo esse termo com a expressão machado de mão, proposta por Gabriel de Mortilete, muito tempo antes, podendo dizer-se que somente devido à autoridade científica de François Borges e Lionel Baloch impôs-se o vocabulário definitivo. Porém, dado que estas primeiras definições do bíface eram baseadas somente em peças ideais ou clássicas de talhe perfeito, durante anos houve uma noção encaixotada. Com o tempo, a aprofundação no conhecimento deste tipo lítico distinguiu-se entre um bíface propriamente dito e uma peça lítica bifacial. De fato, na atualidade, um bíface nem sempre é uma peça bifacial. E há múltiplas peças bifaciais que não são em absoluto bífaces. Alguns autores preferem reservar o termo bíface para as peças anteriores ao interestadial Yurme segundo e terceiro. Embora certos objetos posteriores pudessem excepcionalmente ser denominados bíface, também não deve ser identificado bíface como com machado. Então, gente, presta muita atenção. Pode cair no Enem, pode cair no vestibular, na prova da vida, né, que vocês fizerem aí, concurso e tal. Bíface, ele não deve ser identificado como um machado. Machado é uma coisa, bíface é outra. Que nem eu falei pra vocês, bíface é o tronco humano, né? Que eu tinha dado o exemplo lá. Infelizmente, o vocábulo machado foi duramente... Infelizmente, o vocábulo machado foi durante muito tempo uma palavra coringa em tipologia lítica para uma grande diversidade de instrumentos líticos, sobretudo numa época na que se ignorava a verdadeira utilidade de muitos deles. No caso concreto do bíface paleolítico, machado é um termo inadequado. Então, no caso concreto do bíface paleolítico, machado, você considerar um bíface com um machado é um termo inadequado. Já foi indicado na década de 1960 que esses objetos não são machado. Então já teve estudos, já teve provas, né, que esses objetos, assim, já foi indicado, né? Já foi indicado, já foi estudado, já foi indicado na década de 1960 que esses objetos não são machado. Argumento corroborado por posteriores pesquisas, sobretudo sobre as marcas
de uso. Então é isso, pessoal. 10 minutos, caramba, já 10 minutos aqui. Vamos lá, gente. Por hoje é só. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, hein? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Pra você que não sabia, né? Você acabou de aprender agora, né? Pra você que não sabia o que era bífase, você acabou de aprender, né? Que meu canal é histórico. Meu canal tem muita história pra vocês aprenderem, né? Tem um pouco de geografia, um pouco da palavra de Deus, mas o que eu mais assim tô mais voltado é pra história, né? E eu tenho um jeito assim meio descontraído, né, gente? Vocês perceberam, né? Porque para ensinar história hoje, como a maioria não gosta, e eu sei muito bem que a maioria não gosta de história, muita gente não gosta de história. Acha que história é chato, que história dá sono. Gente, a história é legal. E quem ensina, quem passa o conhecimento de história tem que ter uma maneira de ensinar, de envolver a pessoa. Porque se você ensinar de qualquer forma, né, você não vai atrair o público. Então você tem que ter um jeito, né? Você tem que descontrair para poder você ganhar atenção. Por isso que no meu canal eu dou uma descontraída, entendeu? Porque tem pessoas que falam de história, mas falam muito sério. Eu não, eu dou uma descontraída, que é para você aí de casa se envolver, entendeu? Entrar no assunto e querer saber, querer aprender, né? Então a gente tem que se envolver, a gente tem que se descontrair quando vai ensinar história, porque muita gente, tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Então, para esses que não gostam, a gente tem que descontrair, explicar de uma maneira possível com que ganhe a atenção e a pessoa consiga aprender tudo que está sendo ensinado, passado. Então, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, já deixa o seu like e até amanhã. Ou não, hoje é, não, acabou a semana. Hoje é sexta-feira. Eu quero agradecer pela semana, por vocês terem assistido meus vídeos durante a semana inteira. E muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau!